hoje, basicamente, o estudo todo será com o Paulo Henrique. Como é um estudo mais aprofundado, mais detalhado e histórico, eu convidei o Paulo Henrique para poder dar esse apoio, essa ajuda aqui nesse estudo de hoje, que a gente vai falar sobre a união entre igreja e Estado, né, que já ocorreu no passado, durante 2 vezes, né, lá no período de Constantino e também em 1888, e se dará também novamente essa união de igreja e Estado também nos próximos dias ou anos aí que virão pela frente, né? A gente está na série falando sobre liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de expressão, e esse tema é primordial também para essa série que a gente está fazendo aqui no programa. Vamos soltar a vinheta do nosso estudo e depois a gente volta com a oração e, em sequência, entramos no nosso estudo bíblico. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Leandro, você pode fazer a oração para início do nosso estudo? Certo, Grace, posso sim. Oremos então. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio e alegria que o Senhor nos concede neste momento. Mais uma vez, Senhor, abrir a Tua palavra. Teu Santo e Poderoso Espírito nos conduz nesse momento. Abra a mente e o coração também daqueles que nos ouvem neste momento, que tudo aqui seja unicamente para a honra e glória do Teu Santo e Poderoso nome. Eu lhe peço e já lhe agradeço, doce nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ok, então, como eu tinha falado, o nosso Paulo Henrique vai ficar com as respostas de hoje, certo? O assunto é mais histórico, como ele tem mais conhecimento sobre esse assunto, então ele vai estar respondendo aqui as nossas perguntas, tá bem? Então, a participação é só com o Paulo Henrique agora. Assim, quem quiser comentar, também está aberto para que vocês possam comentar aqui também, ok? Então é o seguinte, Paulo Henrique, lá em 2 Tessalonicenses 2,7, fala que com efeito o mistério da iniquidade já opera, né? A pergunta que eu faço é, o que já estava em operação na igreja nos tempos de Paulo, né? Queria que você pudesse expressar aí, baseado nesse texto aí de 2 Tessalonicenses 2,7, que fala sobre o mistério da iniquidade. Então, como você mencionou aí na primeira pergunta, o verso já diz, né, que o mistério da iniquidade ele já estava em operação. Então, o que é que Paulo, ao ele falar sobre isso, que tipo de erros ele já estava a perceber que já estava ali se insinuando no meio do povo de Deus? Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz que toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, pensa aí, quando é deixado de lado a palavra de Deus, quando é deixado de lado a doutrina, então vai se insinuar aí todo tipo de erros, de doutrinas que não vai ter base bíblica. Em 2 Coríntios capítulo 2, o verso 17, ele diz assim: porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Então, já havia pessoas que estavam corrompendo, né, a palavra de Deus. Ele disse: nós não somos como esses que corrompem a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 2, diz: mas tendo renunciado às coisas escondidas, por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todo homem à vista de Deus. Então, Paulo diz aí que ele não estava a manipular a palavra de Deus. Então podemos aí já entender que tinha pessoas que estavam manipulando a palavra de Deus, querendo dar à palavra outro sentido. Daí já entendemos o que pode acontecer, né? Quando se deixa de lado a palavra de Deus, vai surgir mestres, pessoas que iriam levar o rebanho do Senhor, o povo de Deus, à apostasia.
né, levá-los a ensinos que não estariam baseados nas Escrituras. Paulo Henrique, a gente tem a segunda pergunta, que é ainda sobre o tema união entre igreja e Estado. Em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30 diz: Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo Henrique, temos uma pergunta para você. Que espécie de homens, disse ele, que se levantariam na igreja? Então, Gleice, Paulo, quando ele menciona aí, né, em Atos capítulo 20, versos 29 e 30, que depois da partida dele ia penetrar lobos vorazes que não ia poupar o rebanho, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É interessante notarmos aí que as coisas perversas ou pervertidas faladas teriam o efeito de atrair discípulos após esses oradores, né, esses mestres, esses homens que se levantariam. Em vez de atrair as pessoas para quem? Os discípulos para quem? Para Deus. Então daí já se percebia, né, um falso mestre ia falar coisas perversas, iriam perverter, e daí se entende perverter a palavra de Deus, porque todo discípulo de Cristo e apóstolo estava firmado na palavra. Então esses homens tinham que falar de uma maneira que iria perverter, para que a atenção fosse agora levada para eles, ao invés de ser levada para Deus. Em João capítulo 3, verso 34, na primeira parte, diz: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Então, esses homens aí não se levantariam, não seriam de Deus, porque não falaria as palavras de Deus. Veja que advertência, né? Paulo deixou. Isso de fato aconteceu no passado. Estamos entendendo aí como se deu essa união da igreja com o Estado. Deixaram de lado a palavra de Deus, começou a se levantar homens que estavam falando palavras pervertidas, perversas, e essas palavras não estavam levando as pessoas para Deus, mas estavam atraindo os discípulos para eles. E pensa hoje, né? Hoje como é que está? Mestres, pastores, instrutores bíblicos têm falado a palavra de Deus ou têm falado palavras para que as pessoas sejam atraídas a eles ao invés de a Deus? Porque a história se repete, por isso que é interessante estudarmos esse tema e outros mais, né? Porque estamos vivendo no tempo do fim e devemos saber o que aconteceu no passado para não sermos levados pelo engano do presente momento. Só um detalhe, quando eu mencionei, né, em rever a história passada, isso vai se repetir, né, de uma maneira mundial, para haver só uma religião, ou seja, a religião, a igreja e o Estado vão se unir novamente, assim como aconteceu no passado, e aqueles que querem viver de toda a palavra de Deus, de acordo com a consciência, serão perseguidos. Então, por isso que nós hoje devemos seguir o Senhor de uma maneira completa, verificando por nós mesmos o que está escrito, examinando a palavra de Deus diariamente, porque os enganos que virão serão terríveis, né? Então, serão de uma maneira bem sutil, assim como aconteceu na igreja, como Paulo menciona, né? Que já havia coisas que estavam acontecendo, corrompendo a palavra, manipulando a palavra, falsos mestres se levantando. Então, hoje, né, cada um de nós, você que está nos ouvindo, devemos estar bem atentos. Você tem verificado com a sua palavra, tem tomado nota do assunto que é falado na sua igreja? Você tem buscado por si mesmo fazer os seus estudos pessoais, né, a sua consagração pessoal com o Senhor, e saber de fato o que é verdade? Não ficar simplesmente com o que você ouviu no culto,
Mas se aprofundar, sabemos que nós temos o Espírito Santo como o mestre por excelência, né, que nos guia em toda a verdade. Então, ele pode esclarecer de uma maneira profunda, dúvida, aquilo que nós não entendemos, para que tenhamos uma compreensão correta dos ensinos da palavra de Deus e não sermos levados por ventos de doutrina. Ok. Lá em 2 Tessalonicenses 2:3 diz assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A pergunta que eu faço é por qual experiência a igreja passaria e o que surgiria nela antes da segunda vinda de Cristo, né? Por qual experiência a igreja passaria e o que surgiria nela antes da segunda vinda, segundo Tessalonicenses 2:3. Quando você fala aí, né, nessa pergunta, por qual experiência a igreja passaria e o que surgiria nela, né, na igreja antes da segunda vinda, porque a mensagem foi pregada do evangelho em todo o mundo e as pessoas estavam esperando a volta de Jesus e Paulo diz, né, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso se aplica aí ao papado, né, ao sistema papal, quando ele assume a apostasia, ela reina, né, porque a Bíblia agora não é mais o centro, não é mais o fundamento da igreja, mas a tradição entra e a tradição ela contradiz, né, o que a palavra de Deus ensina. E outras coisas, né, surgem como perseguição àqueles que queriam viver de toda a palavra de Deus através do sistema papal, né, que perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos. Então você vê uma igreja que ela se apresenta como uma igreja de Deus, no qual tem um cabeça que é um homem, né, não é Cristo mais o cabeça da igreja, e aqueles que queriam viver toda a palavra de Deus, deixando as tradições de lado, foram tidos como os hereges, como os fanáticos, como aqueles que estavam contra a igreja. E Paulo falou, olha, esse sistema tem que vir primeiro para que o Senhor venha, né? E Paulo estava seguindo as profecias ali de Daniel, que menciona isso, né? O chifre pequeno, que se levantaria, né, contra o povo de Deus e perseguiria, né, o povo de Deus durante esse tempo aí que eu mencionei, os 1260 anos. Então, esse sistema aí, ele está contra Deus, contra a palavra de Deus e contra, claro, aqueles que vivem da palavra de Deus. São chamados assim os santos. São chamados de santos porque estão na verdade, né? João capítulo 17, verso 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, eles estavam vivendo a verdade, estavam separados das tradições do mundo, né, do paganismo, e esses homens, esses santos foram perseguidos, né, com suas famílias, enfim, por esse sistema que perseguiu e, como eu falei, estava a fazer guerra, né, contra aqueles que se mantinham firmes, leais à palavra de Deus. Ok, eu vou convidar aqui o Everton para novamente ele poder passar aqui como é que o pessoal pode participar aqui conosco e depois a gente volta para mais perguntas aqui para Paulo Henrique. Pessoal, vocês podem acompanhar lá pelo WhatsApp da rádio para conversar ao vivo aqui com a gente, tirar suas dúvidas e conversar sobre o tema União entre Igreja e Estado. Vocês podem mandar mensagem de novo lá pelo WhatsApp 81 3416. WhatsApp 81 3416. Muito bem, voltando aqui, a gente está na quarta pergunta agora, né? Eu vou fazer logo duas perguntas direto aqui para a gente já adiantar.
Em que se viu a primeira prova tangível dessa apostasia da verdade divina? Em que se viu a primeira prova tangível dessa apostasia da verdade divina, né? E a outra pergunta é, em que época já se manifestava essa tendência, né? Ali, você pode comentar, Paulo Henrique, falando sobre os ritos e costumes pagãos que adentraram na igreja na época, né? Em que época se manifestava essa tendência? Então, pode soltar aí. Essa quarta pergunta aí, a prova aí tangível, né, dessa apostasia da verdade divina, e a resposta é quando começa a entrar, né, ritos e costumes pagãos na igreja. E agora eu vou mencionar uma lista, né, desses costumes que entraram. Costumes pagãos que o povo de Deus nunca viveu dessa forma, nunca praticou esses costumes, nunca os prescreveu, nunca chegaram a pregar, ensinar tais costumes. A oração pelos mortos começou em cerca de 300 depois de Cristo. Prática do sinal da cruz a partir de 300, do ano 300. Utilização de velas de cera a partir de 320. Primeiro decreto dominical promulgado pelo imperador romano Constantino em 7/3 de 321. Mudança do sábado para o domingo como dia de repouso efetuada pelo Concílio de Laodiceia, 364. Veneração dos anjos e santos e utilização de imagens em 370. Começo da exaltação de Maria e uso da expressão Mãe de Deus a partir do Concílio de Éfeso, em 331. Sacerdotes começaram a se vestir de forma distinta dos leigos em 500. Prática da extremunção em 526. Estabelecimento da doutrina do purgatório por Gregório I em 593. Orações dirigidas a Maria, santos mortos e anjos em 600, melhor dizendo. Título de Papa ou Bispo Universal dado a Bonifácio III pelo Imperador Focas em 607. Prática de beijar o pé do Papa teve início com o Papa Constantino em 709. Autorizado o culto à cruz, imagens e relíquias em 786. Água benta com um pouco de sal e abençoada por um sacerdote em 850. Primeira canonização de santos mortos feita pelo Papa João XXV em 995. Jejum às sextas-feiras durante a Quaresma em 998. Celibato sacerdotal decretado por Gregório VIII em 1079. Inquisição instituída pelo Concílio de Verona em 1184. Venda de indulgências em 1190. Transubstanciação proclamada pelo Papa Inocêncio III em 1215. Confissão auricular de pecados ao sacerdote em lugar de Deus, instituída por Inocêncio no Concílio de Latrão, em 1215. Proibido acesso dos leigos à Bíblia, incluída no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valença, em 1229. Dogma do Purgatório, proclamado pelo Concílio de Florença, em 1439. Confirmação da doutrina dos Sete Sacramentos em 1439. Ave Maria, parte da última metade, foi acrescentada 50 anos depois e aprovada pelo Papa Sisto V no final do século XVI, em 1508. Tradição declarada pelo Concílio de Trento como autoridade igual à Bíblia em 1545. Livros apócrifos foram acrescentados à Bíblia pelo Concílio de
Trento em 1546, proclamada a Imaculada Conceição da Virgem Maria pelo Papa Pio IX em 1854, o Sílabo de Erros, proclamado pelo Papa Pio IX e ratificado pelo Concílio Vaticano, condenando a liberdade de culto, de consciência, de pregação, de imprensa e os descobrimentos científicos que são desaprovados pela Igreja Católica Romana, sustentando a autoridade temporal do Papa sobre todos os governantes civis. 1864. Proclamada pelo Concílio Vaticano a infalibilidade papal em matéria de fé e de moral em 1870. Assunção da Virgem Maria, ascensão corporal ao céu, pouco depois de sua morte, proclamada pelo Papa Pio XII em 1950. Proclamação de Maria como Mãe da Igreja pelo Papa Paulo VI em 1965. Em Marcos capítulo 7, o verso 6 e o verso 7, Jesus ele diz assim: E ele respondendo disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Então, quando se coloca mandamentos de homens no lugar dos mandamentos de Deus, ensinos de homens no lugar do ensino de Deus, se torna uma adoração vã. Aqui é o próprio Jesus que está a dizer essas palavras no verso 6 e 7 de Marcos capítulo 7. Ok, eu queria agora que o nosso amigo Everton aqui pudesse colocar um louvor, né? Vamos dar uma pausazinha aqui nas questões, coloca um louvor e depois, na sequência, a gente volta com as nossas perguntas aqui. Aí tu faz a pergunta 6. Aí quando terminar, tu faz a pergunta 7. Ou tu quer fazer a 6 e a 8?